Salve, salve galerinha! Eu espero que todos vocês estejam bem. Se você não me conhece, eu sou o Pedrinho Costa e seja bem-vindo a esse meu novo vídeo que inicia a minha série aqui no meu canal do YouTube chamado Começando no Trompete do Zero. Nessa série você irá aprender passo a passo que um músico de metal, um músico que quer tocar trompete, que quer ser um músico de metal, tem que passar para tocar o trompete. E lembrando que, na maioria das vezes, esses conceitos que eu vou ensinar aqui nessa playlist, nessas videoaulas, são direcionadas também aos músicos de metais, aos trombonistas, aos trompistas. Claro que coisas como a pegada no instrumento, digitação e tudo mais é específico do trompete, mas a parte técnica, de respiração, de história do instrumento é praticamente a mesma em todos os instrumentos de metais. E para começar essa série, eu não posso deixar de falar sobre a história do trompete. Se você não sabe, o trompete ele é um instrumento pré-histórico. Na realidade, o trompete por si só, assim como esse instrumento que a gente conhece hoje em dia, não é o mesmo lá de trás. Para você ter uma noção, o trompete ele é um parente muito próximo da trompa, ele é um irmão, um primo da trompa. Porque lá nos povos antigos, lá no tempo da pré-história, quando os neandertais, né, os humanos, os homo sapiens que estavam ali em processo evolutivo, saíam para caçar, normalmente eles traziam junto à carne do animal que eles matavam, o chifre. E o chifre ele era extremamente importante, o horn, né, que é o nome inclusive da trompa do inglês, horn, chifre. Esse chifre, depois que o homem pré-histórico ele matava um animal e levava, né, para o lugar onde ele estava estabelecido, ele pegava esse chifre e através do chifre ele fazia ali um furo de entrada, um furo de saída, para ele conseguir vibrar os lábios dentro desse chifre e reproduzir som. E esse é o primeiro trompete, muito parecido com o que a gente conhece hoje como berrante, né? Muito utilizado nas músicas sertanejas. Então, lá no princípio, né, o nosso horn, o nosso chifre, ele veio para ser usado como comunicação. Então, não existiam letras, não existiam idiomas. A única coisa que existia para as pessoas se comunicarem eram desenhos. E foi então que os povos, né, da antiguidade começaram a usar o chifre como uma maneira de emitir um som de comunicado. Então, se eu morava no Vale X e tal fulano morava lá no Vale Y, e eu queria comentar com ele, por exemplo, que estava tendo um ataque de animais selvagens, eu usava o meu berrante, o meu chifre e emitia um certo tipo de sonoridade que aquela pessoa lá do outro lado identificava como uma comunicação, como um contato feito de um lado a outro, né, de um sistema a outro. E com o passar dos tempos, esse chifre ele foi se modernizando. Esse chifre ele passou, em vez de ser um chifre largo e comprido, né, na realidade, comprido e longo, ele começou a ser um chifre enrolado e ele foi enrolando mais ainda até chegar no trombone, até evoluir para o trompete barroco, que é simplesmente um cano assim, né, que vai e volta, muito simples, onde o instrumentista toca as notas através de furos, e toda essa modernidade veio trazendo a família dos instrumentos de metais até chegar hoje no trompete, no flugelhorn, no piccolo, no trompete em mi bemol, no trombone de vara, que também é uma espécie de trompete. Então todos esses instrumentos têm como o seu fundamento, a sua base alicerciada no chifre, alicerciada na comunicação. Então o nosso instrumento ele é um instrumento muito robusto, apesar de ser moderno e hoje em dia ter pistos e voltas e válvulas e ser um instrumento completamente modernizado. A funcionalidade dele é a mesma do tempo da pré-história, que é o quê? Vibrar lábios para fazer a nota acontecer. A gente vibra os lábios e faz o som acontecer através dessa vibração, que é muito diferente de soprar. A gente não só sopra, como vibra. Então esse conhecimento vem lá da pré-história, vem de muito tempo atrás, e a gente tem que entender que o trompete ele é um instrumento de comunicação. Então muitas vezes a pessoa ela não quer ter um som de trompetista, um som presente, um som que chega, que é firme, que sabe que tem identidade. E nesse momento
momento a gente perde a essência principal do trompetista ou do músico de metal em si, só que é a comunicação, é se comunicar. E para se comunicar a gente precisa impor o nosso som. Então essa é uma história bem resumida sobre o nosso instrumento, sobre o trompete. A gente vai conversando muito mais sobre a história do nosso instrumento, mas a ideia dessa playlist, dessas videoaulas é ensinar você a entender um pouquinho mais do trompete e começar a tocar o trompete, o trombone ou a trompa completamente do zero. Então essa foi a primeira videoaula que dá abertura a esse projeto que está se iniciando. Não esqueça que se você ficou com alguma dúvida, você pode usar os comentários para que você coloque essa dúvida lá e eu te responda diretamente, pessoalmente, vá ali e responda e te traga uma resposta que vai agregar no seu conhecimento. Avalie a nossa aula através do like, compartilhe essa videoaula e essa playlist, essa nova série com todos os amigos do nosso canal do YouTube, com todos os seus amigos e músicos que vocês conhecem, e a gente se vê logo menos na próxima videoaula dessa série, começando no trompete do zero. A gente se vê e até lá, eu vou ficando por aqui e fui! Tchau, tchau!